Olá, família do Mediadores Brasil. Nessa série que nós temos aqui, chamada Entrevistas, um espaço que nós criamos de diálogo, de bate-papo, com pessoas que transitam nos meios consensuais, nos meios dialógicos, nós temos tido sempre a oportunidade de conhecer, de partilhar, de entender o fazer de pessoas que servem para nós como norte, que servem para nós como referência. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estou aqui com meu coração preenchido, cheio, alegre por receber a doutora Nívia. Doutora Nívia era daquelas advogadas, e eu comentava isso com ela, e quero partilhar isso aqui publicamente. A gente rapidamente falou sobre isso antes de iniciarmos a gravação. Doutora Nívia é aquela pessoa, aquela advogada que eu acredito que é o sonho de todos os mediadores encontrar numa sessão. Ela transita nesse lugar, nesse fazer, aonde o conhecimento todo que ela tem, afinal de contas, ela é especializada em direito empresarial, em negociação, mas onde ela utiliza todo esse saber buscando o melhor encaminhamento para aquela pessoa que ela acompanha, para aquele mediando. Em outras palavras, e sendo aqui muito claro e objetivo, eu quero dizer que quando vejo, assisto as publicações, os vídeos da doutora Níver, me fica muito claro de que ela já transcendeu essa advocacia que nós, por vezes, assistimos, né? E, infelizmente, ainda em alguns momentos presenciamos de que o advogado, para ser bom, ele precisa brigar, ele precisa bater na mesa, ele precisa falar alto. Doutora Níver é a prova viva de que uma boa advocacia não necessariamente precisa desses recursos. Então, doutora, quero lhe dizer que eu estou muito feliz de te trazer à casa do Mediadores Brasil, a casa dessa comunidade, né? Nós temos esse espaço aqui, que é um espaço que a gente escolheu não monetizar, porque nós queremos que aqui seja um ponto de chegada, um ponto de partida para todos aqueles que escolhem estar aqui, né? Que seja realmente uma escolha estar no Mediadores Brasil. Então, poder trazer a essas pessoas, a esse, a esse fazer, né, que é elaborado, que é conduzido por mediadores, advogados, juízes, promotores, facilitadores. Temos um público aqui muito específico. Levar a esse público nosso a doutora Nívia me faz muito sentido. Então, seja muito bem-vinda à Casa do Mediadores Brasil, que seja a primeira visita de muitas que a gente possa ter suas aqui. E quero dizer que, em nome de todos que compõem essa comunidade, meu muito obrigado por aceitares o convite. É uma honra para nós tê-la aqui. Henrique, eu é que fico muito honrada pela oportunidade de conectar contigo e com todas as outras pessoas que estão aqui que fazem o Mediadores Brasil ser, né, essa relevância para o nosso ofício que é hoje. Então, assim, eu te agradeço genuinamente a oportunidade. Sou eu que estou muito honrada de estar aqui, de poder levar um pouquinho do que eu faço, mostrar um pouquinho do que eu faço, né, para o nosso, eu digo para os nossos colegas colaboradores e quero poder entregar de uma forma verdadeira as verdades que a gente encontra e se depara na jornada que é o nosso trabalho, de fazer com que as pessoas compreendam a importância de manter nas mãos decisões importantes que são reflexo, né, da vivência e do que elas vão vivenciar para o resto da vida. Então, eu é que agradeço de verdade. Muito obrigada pela oportunidade, viu? De verdade. Obrigada, doutora. Bom, eu vou dizer que o currículo da doutora Nívia vai depois estar aí. Eu não vou gastar nenhum minuto para ler esse currículo aqui, porque eu quero aproveitar esses momentos que eu tenho, esses minutos que eu tenho com ela aqui, para poder, no bom sentido aí da palavra, doutora, sugar o máximo possível que a gente puder acerca da sua jornada, da sua experiência, porque é muito importante que ela seja partilhada.
E aí, vou começar aqui com uma pergunta que é uma pergunta bastante habitual a todos aqueles que eu converso aqui. Eu sei de toda a sua jornada, de todo o seu conhecimento técnico, mas eu vou perguntar para a cidadã, né? Para a Níver, aquela pessoa que está aí, que tem uma família, que, né, é uma advogada, mas no teu coração, para ti, né? Como que você intitularia uma denominação, um significado, enfim, o que é para a Nívia cidadã mediação? Tirando a explicação técnica do que é mediação, para mim é alinhar interesses. Uau! É, é alinhar interesses. É promover o exercício da empatia. Fazer com que as pessoas estejam frente a frente, não no sentido literal, mas que entendam os objetivos comuns, a necessidade de conversar sobre esses objetivos e se conscientizarem da jornada em conjunto, porque a Niver entende que as relações, especialmente familiares, elas se desenvolvem, se transformam, às vezes são boas, às vezes são ruins, mas que se nessa jornada eu vou precisar caminhar com determinadas pessoas, eu preciso que isso seja saudável para todo mundo, não só para aquelas pessoas que tomam decisões, mas para aquelas que são suscetíveis aos reflexos dessas decisões, os filhos, os pais, os amigos. Então, para mim, mediação é um presente, é uma pessoa com habilidade, profunda empatia, que vai desempenhar sua função com excelência, mas mais que isso, colocar a sua alma para fazer com que os outros entendam a importância de decisões conjuntas em prol deles próprios. É assim que eu penso. Uau! Doutora Nívia, quero dizer que só o que eu anoto aqui dessa primeira pergunta já dá aqui um material para a gente escrever um livro, né? Que ótimo, partimos para ele então. Vamos lá. Pois é, eu vou pegar aqui dentre o que eu anotei um pequeno recorte que você traz, onde você fala das relações familiares. Veja só, quando a gente fala de demandas familiares, né, é, contextos aí familiares, a gente sabe que por muitas vezes, embora haja todo um esforço, né, do Poder Judiciário, leia-se aqui magistrado, em prolatar uma sentença o mais é, a mais cuidadosa possível, né, para resolver aquela situação, a gente sabe que diante da sensibilidade, né, da extensão que envolve essas relações familiares, por vezes a sentença não consegue contemplar o que a gente poderia aqui talvez denominar de pacificação. Então, eu queria te perguntar, diante de toda essa tua experiência, né, de toda essa jornada que você tem, como que você vê essas demandas familiares encaminhadas e cuidadas por uma sentença? E como que você entenderia que talvez a mediação pudesse contemplar mais os reais interesses, as reais necessidades daquelas pessoas que estão envolvidas, se aquele conflito fosse cuidado pela mediação? Eu vou interpretar a tua pergunta como se a gente já tivesse um problema familiar em discussão no judiciário. Chegamos a esse, né, essa é a nossa realidade, partimos desse ponto. Porque se você me perguntar, eu acho que eu zelo pela menor intervenção do Poder Judiciário na vida das pessoas. Uhum. Eu não gosto dele, mesmo. E não é porque talvez a gente possa pegar pessoas ruins, tem muitos juízes bons, condescendentes, mas ele vai precisar julgar de forma técnica, e aí é que pega, né?
Partindo do ponto que a pessoa já tem um conflito instaurado e está no judiciário, eu vejo um movimento muito crescente do judiciário em, em promover tentativas de composição através de mediadores designados pelo próprio judiciário. Então, eu tenho visto esse novo olhar do judiciário para essa necessidade. Mas o que acontece? Quando eu estou numa mesa de negociações judicial, né, eu já estou com um processo instaurado, onde as pessoas já explanaram muito as suas dores, de forma, como eu chamo, nada requintada, porque afinal eu preciso puxar a brasa para o meu assado. Então, tenho dois advogados que estão lá, que estão realmente trabalhando pelos seus clientes e usando toda a potência que eles podem nas peças processuais. Essas peças estão sendo lidas, então eu estou num ambiente de alta complexidade e de litígio. É campo minado. Então, eles designam algumas sessões de mediação, né? Não tem um tempo muito amplo para se trabalhar. E o mediador ele tem um grande desafio, não mais com o interesse de duas pessoas, mas quatro, Hum. porque os advogados também colocam na pauta os seus próprios interesses. E isso é, eu te digo com toda tranquilidade do mundo, sem errar, sempre acontece. É assim que acontece. É muito difícil chegar num processo no meio dele e ter compreensão e condescendência dos advogados, que são os técnicos ali, e que podem se influenciar seus clientes. Te digo por quê. Se fossem dois colaborativos, eles não estariam naquela condição. Então é muito complicado. Eu vejo os mediadores fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo de conscientização. Mas quando a gente está no judiciário, as pessoas estão suscetíveis aos prazos judiciais. E aí não tem muito tempo. Então, esse é o maior desafio de um mediador. Porque dentro das possibilidades que ele tem de convidar as pessoas a olharem para o conflito, a tentarem ser condescendentes com eles, a identificar o que é de fato a objeção, ele precisa fazer isso de uma forma muito rápida, porque o judiciário ele impõe um prazo, as partes impõem um prazo. Então, eu acho que é um trabalho maravilhoso, eu acho que é um trabalho lindo, mas eu penso que se o judiciário pudesse realmente conceder um pouco mais de prazo ou fazer com que as pessoas realmente se empenhassem mais na resolução, né, na autocomposição mesmo dentro do judiciário, seria mais vantajoso. Em algumas oportunidades, eu me lembro assim de situações quando eu ainda trabalhava com outro tipo de advocacia, de chegar em audiências de conciliação e elas se resumirem a: vocês têm algum acordo? Existe alguma possibilidade? Essa era a única oportunidade que o judiciário concedia de tentar compor. E aí, se você tem uma pessoa colaborativa, alguém que realmente está empenhado em tentar achar oferecer múltiplas oportunidades de escolha de decisões em relação ao que está sendo negociado, você com certeza vai chegar ao sucesso. Isso vai ser uma situação fácil de contemporizar. Agora, quando você não tem um advogado colaborativo do outro lado, você precisa ter muita habilidade, paciência, e empenho para fazer com que aquele advogado também entenda a necessidade de chegar a uma autocomposição. Eu acho um grande desafio. Justamente por isso, porque quando está lá, a grande verdade é que chegou a esse momento de litígio onde nenhum deles estava disposto a negociar. Uhum. Então, eu acho um campo muito delicado. E atualmente, como eu te falei, antigamente eu acho que existia menos oportunidade. Atualmente o judiciário entende pela necessidade e designa mediadores. Mas eu também acho que os mediadores precisam ser mais bem compensados, em todos os sentidos, não só economicamente, mas também que ele tenha uma maior relevância, inclusive na oportunidade de fazer com que as pessoas tomem suas próprias decisões. Né? Vejo também um desdobramento em algumas situações em que o mediador tem a oportunidade de conversar paralelamente com cada pessoa, né? Mostrando, obviamente, o intuito de ser imparcial nessa intervenção.
Mas quando ele tem mais espaço para fazer isso e ele é mais bem recompensado, eu não digo só na questão econômica, mas que a presença dele seja de tanta relevância quanto seria de um juiz, por exemplo. Talvez as pessoas olhassem para a atividade da mediação com mais apreço, especialmente quando a gente está num ambiente de muito litígio. Nossa, doutora, que fala importantíssima essa sua. E eu anoto aqui, e me corrija, por favor, se eu cometer algum deslize, mas se eu pudesse, né, resumir aqui a sua fala, é, a doutora traz aqui, pelo que eu entendi, que para nós termos boas experiências de mediação, sobretudo dentro do Poder Judiciário, precisamos cuidar da questão tempo. Precisamos olhar para a remuneração do mediador e precisamos aí estar atentos a que eles estejam bem capacitados para poder conduzir e ter à disposição os recursos que eles precisam para executar esse trabalho. Faz sentido? Total sentido. E se eu puder acrescentar um item ainda que eu não Por favor. mencionei, mas que se eu pudesse promover alguma alteração em lei, por exemplo, Uhum. é a obrigatoriedade em as pessoas mostrarem um trabalho de mediação antes do ajuizamento de qualquer ação envolvendo família e filhos menores. Porque, nossa, às vezes a gente percebe que instaurado o conflito na justiça, ele se torna, a complexidade era tão baixa, mas ele se torna mais complicado porque, de fato, as pessoas tiveram que mostrar sua potência numa peça processual. O que a Sob, doutora sob quer o ponto. dizer, desculpe interrompê-lo, o que a doutora quer dizer é que, por vezes, o simples ajuizamento daquele conflito acarreta numa escalada dele. É isso? Significativo. Concordo. Significativo. Então, se o mediador tivesse a oportunidade de fazer um trabalho preventivo Uhum. e que o judiciário, de fato, impusesse essa obrigação, né, de promover algumas sessões antes, ou me mostrar que as pessoas promoveram de forma extrajudicial, talvez a gente tivesse uma redução significativa de conflitos instaurados no judiciário. Perfeito. Você, você imagina, a pessoa está em conflito familiar, né? Geralmente esses conflitos eles são decorrentes da relação conjugal. E aí a pessoa procura um advogado que não tem essa visão, né, consensualista de promover a autocomposição. É um advogado que tem uma linha mais antiga, né, mais tradicional de atuação. Esse advogado ele vai ouvir a história e ele vai ouvir a história e extrair o pior lado dessa história, porque eu preciso mostrar para aquele quem eu vou precisar convencer, que no caso é o juiz, que essa pessoa tem razão. E ao fazer isso, eu suprimi toda a parte bonita dessa história conjugal, Uhum. né? Eu talvez ofendi a pessoa com quem, olha só, terei que me relacionar para o resto da vida. E quando essa pessoa triste, né, com a dor pela separação, né, pela separação conjugal, aqui trazendo um sentido, né, uma família que realmente tem um conflito familiar de cunho emocional, essa pessoa vai ler esse processo e vai ativar nela o pior dela. Como eu fui tão desconsiderado ou desconsiderada? Essa história que esta pessoa vê, com quem eu me relacionei X anos. E aí vem toda a mágoa dessa pessoa, em defesa ao que a outra trouxe como verdade. Então, não há como não escalar no litígio quando eu instauro o processo, porque nas peças processuais iniciais, eu digo, é interessante até a leitura, porque a gente só vê pontos negativos. A Uhum. gente não extrai nenhum ponto positivo. Como se aquele relacionamento de anos não tivesse nenhum lado bom, sabe? Então, é muito difícil sensibilizar as pessoas que estão nessa fase. Até porque apenas um mediador pode ter contato direto com elas.
né? Então, o trabalho deles é relevante justamente pela possibilidade de conversar com essas pessoas. Mas como a gente já falou, são quatro, são interesse de quatro pessoas envolvidas, não é mais só daquele casal, dos advogados também. E a depender da postura dos advogados, a gente vai ter mais ou menos dificuldade nessa movimentação. Excelente, excelente ponderação, doutora. E eu ainda preciso fechar aquela minha pergunta anterior diante do que a professora nos trouxe aqui, do que a doutora nos agrega, lhe fazendo uma outra pergunta. A doutora enumerou aqui, né, quatro pontos relevantes, né, para que a gente pudesse utilizar a mediação, trabalhar a mediação, oportunizando aos mediandos boas experiências com o Instituto. A gente sabe que essa, por vezes, não é a realidade, né? Dentro desse contexto da justiça, né? Temos lá um volume de processos muito significativo, temos uma pauta que, por vezes, faz com que o recurso-tempo seja muito limitado para que o mediador possa utilizar ou conduzir a sessão, inclusive, talvez como não apenas ele gostaria, mas como essa mediação precisaria ser conduzida. Bem, a minha pergunta é bastante objetiva. A doutora entende que quando nós estamos dentro do judiciário, na grande maioria das vezes, nós deixamos de utilizar a mediação na potência que ela tem a nos ofertar? Eu vou te falar por mim. É, eu não encaro um processo, eu não encaro um processo judicial como o fim das tratativas para autocomposição. Nunca, em Perfeito. nenhum momento, nunca. Mas eu não vejo isso nos outros colegas. Honestamente, eu não vejo. Não vejo. Aliás, nas minhas negociações prévias, o que eu mais escuto de pessoas sem habilidade para negociação é: ah, se ela não concordar com isso, então nós vamos para o judiciário. E eu até brinco: ah, tá, vamos para o portal da felicidade, ele vai entregar tudo que você quer. Sim, porque lá realmente nós vamos ter um sucesso, um êxito, né? Deixar nas mãos de um terceiro decisões importantes. Pode ir. Isso não é uma ameaça. Isso é um prejuízo para eles. Não é uma ameaça. Então, eu não encaro, apesar de haver um conflito instaurado, que ele interrompeu a minha possibilidade de provocar, e aí vai a minha habilidade, que essa pessoa ou que essa outra parte venha negociar. Mas eu preciso ter um pouco mais de ousadia para isso acontecer. Então, eu sempre falo, eu não sou mediadora, eu sou uma advogada que uso todas as técnicas que eu visualizo como possíveis e prováveis para sensibilizar as partes. E a da mediação, eu não teria como não utilizar, né? A grande verdade é que, como advogada neste cenário, eu consigo transitar mais entre várias situações, então me deixa um pouco mais liberada, mas a desvantagem é não poder ter contato direto com outras partes, e sim com os advogados. Então, que às vezes o advogado é mais intransigente, a pessoa está lá ansiosa para a resolução dessa situação, mas o advogado, por algum motivo, viu algo que vale mais e ele vai batalhar por isso. Não estou dizendo que isso está errado, é um tipo de advocacia que está mudando. Eu vejo que as pessoas hoje elas têm mais consciência no profissional que elas vão outorgar poderes para reivindicar os direitos delas, né? Mas antigamente não era assim. Antigamente eu procurava um advogado. Hoje a gente tem múltiplas ofertas no mercado. Advogados litigantes, advogados familiaristas, advogados que são mais cooperativos. Claro, não se engane, existem aqueles que dizem que são colaborativos e no fundo não são colaborativos, é apenas um chamariz Uhum. para os seus clientes. E falo isso com toda autoridade, porque eu vejo isso diariamente. A dificuldade que a gente tem em fazer o problema do cliente ser relevante e não os seus próprios problemas. Então, isso é um grande desafio. Mas assim como tudo, né? Existe oferta para tudo, a entrega é que realmente requer um pouco mais
de, de lealdade, vamos dizer assim. Perfeito. Eu falei para vocês, colegas mediadores, que a doutora Níver é a advogada que a gente sonha em encontrar nas salas de mediação, e agora vocês estão entendendo o porquê da minha colocação. Uhum. Bem, eu vou pegar aqui, eu não posso perder a oportunidade nessa nossa conversa, tendo a doutora como especialista em negociação, inclusive sua formação em negociação feita em Harvard, para abordar um tema que por muitas vezes eu me deparo no meu dia a dia, né, enquanto mediador. É muito comum quando nós vamos para uma mediação perceber, né, colegas, perceber advogados que já de largada, né, já no início, e eu vou pegar aqui o recorte então, até para termos algo bem específico, mediações familiares. Por muitas vezes encontro advogados que, mal aberta a sessão, já querem de pronto entrar na negociação, né? Preocupado com os bens, com o patrimônio, com o que vai ficar para o seu cliente, qual é o pleito da outra parte, enfim. Lógico, né? E eu sempre vi a mediação como um instrumento, como um instituto híbrido, porque nós vamos ter, durante a mediação, o momento da negociação. Todavia, esse é um percurso, né? Não vejo produtivo abrir a mediação negociando. Nós temos todo um trabalho a ser feito, né? Onde as pessoas, os mediandos, precisam expor aí sua pauta objetiva, subjetiva, enfim. Vamos conversar e chegaremos ao momento em que teremos que olhar, logicamente, para o patrimônio, teremos que olhar para a questão dos filhos, guarda, enfim, todas as demandas que envolvem aquele conflito. Mas, por vezes, percebo advogados muito afoitos, né? Já querem negociar, já querem, e veem a mediação como, não, eu quero resolver aqui, a casa fica com quem, como que faz com o carro, enfim. Qual o seu olhar, né, enquanto advogado especialista em negociação? Isso ocorre diante de um desconhecimento dos nossos colegas advogados acerca do que é a mediação, do potencial que é a mediação, do que a mediação pode ofertar como um caminho resolutivo daquele conflito? Ao que eles se movem, né, tão somente nessa negociação? Inclusive, talvez seria uma falta de especialização no que é a arte, não só de mediar, mas a arte de negociar? Eu diria que duplamente, né? Uma falta de técnica. Obviamente, a pessoa não conhece nenhum dos requisitos, né? Ou das possibilidades de se chegar a uma mesa de negociação. Isso com toda certeza. Mas também, vamos lá, mesmo sem técnica, a pessoa, se ela não tiver a capacidade de querer escutar o outro, é escutativa, para entender o conflito, porque é um conflito de duas partes, onde eu não vou chegar a resolução olhando só para uma, independente de eu estar representando um lado desse conflito. Se ela não tiver essa vontade genuína, ela não vai identificar o que é o ponto central do conflito. E se ela não identificar o ponto central do conflito, ela não vai propor uma solução equilibrada. Então, a escuta, o perguntar, como você está se sentindo? Está difícil para você? Por que vocês chegaram até aqui? Me conta o teu lado. Uhum. Deixa eu escutar o teu lado. Nossa, sabe, ser solidário, ser empático, porque você, apesar de estar trabalhando para um lado deste conflito, precisa entender o que é a objeção do outro lado. E eu só vou entender a objeção do outro lado se eu escutar esse outro lado. Talvez eu me dê conta que as objeções, elas não são incompatíveis para a gente formular um acordo. Eles estão magoados. Então, por mais que a pessoa não tenha, por exemplo, capacidade de ou condição financeira de fazer um curso, ou, né, leia o que tem disponível no mercado de forma gratuita, mas se ela não tiver aquela vontade genuína inserida na alma dela
de conhecer as pessoas, de entender o que que é a dor delas, ela nunca vai chegar a uma solução, ela nunca vai poder oferecer uma solução. E essa é a grande dificuldade. Tem pessoas que têm técnica, mas não tem isso dentro delas. Tem pessoas que têm isso dentro delas e não têm a técnica. Então, mas eu acho inclusive algo mais fácil de contemporizar. A pessoa precisa sentir isso. Então, assim, existe um perfil, sim, de pessoa que está mais apta a desenvolver esse trabalho. E isso é aquele soft skill que a gente fala. Eu posso ter um diploma maravilhoso de uma universidade incrível, né, super conceituada. Se eu não tiver isso verdadeiramente dentro de mim, vai ser impossível. Costumo dizer que não temos como ofertar o que não temos em abundância, né, doutora? Exatamente. Não tem como. Então, às vezes eu vejo uma grande vontade de muitos colegas em tentar transformar o seu trabalho, e isso é muito bonito. Mas às vezes a transformação precisa vir lá de dentro, né? Como chegar ao sim? Eu acho que é uma bíblia para quem gostaria de transitar ou de seguir rumo a esse tipo de atuação. A pessoa precisa entender o que está dentro dela e se isso faz sentido para ela. E não é que ela não seja apta, talvez ela seja apta para outro tipo de trabalho, mas não esse. Perfeito. Doutora, a doutora fez, né, a sua especialização em negociação em Harvard e, por isso, tem nessa escola de negociação, talvez a grande referência aí para quem transita nessa área, o seu norte. Para aquele advogado que está nos ouvindo, que, né, talvez esteja chegando ao mercado ou que está no mercado e quer lapidar-se enquanto negociação, você já deixou aqui uma dica importante, né? A obra Como Chegar ao Sim. Seria um bom Uhum. partida. Mas nos fale um pouco mais, né, sobre a negociação de Harvard. Como que ela pode auxiliar o profissional da advocacia na busca por soluções para as demandas que são trazidas pelos seus clientes? Eu vou te contar uma história pregressa, que eu sempre acho que a história pregressa diz muito da gente. Para os advogados que estão querendo partir rumo a negociações, eu sempre fui uma péssima aluna na escola. Eu não gostava de estudar, eu era mediana, bem mediana. Eu era legal, eu era querida, eu era muito leal com os meus professores, exceto em fazer os trabalhos de casa, porque eu não fazia. A faculdade, para mim, ela veio como eu preciso dessa formação, né? Até para. E isso foi muito disruptivo dentro da minha família. Não era o padrão, né, da minha família, por uma questão econômica, né? E aí eu disse, não, vou fazer a faculdade. E na faculdade, eu ainda assim fui bem mediana. Eu preciso dizer isso, porque as pessoas olham para a gente e pensam, nossa, que trajetória brilhante. Eu ainda assim digo que é brilhante, mas ela não foi de sucesso o tempo inteiro. Eu tive uma história que me fez tornar quem eu sou. Só que, na época ainda da escola e da faculdade, eu sempre fui a amiga leal. Eu sempre fui a amiga que escutava. E eu estava obstinada a resolver o problema dos outros. Eu me envolvi em todos os problemas de juventude, de adolescência, né? Eu realmente queria resolver. Eu via algo dentro de mim que não se acomodava quando alguém estava triste, quando alguém estava mal, quando alguém estava errando feio, né? Achando que estava com a razão. Então eu já tinha algo dentro de mim que me trazia uma potência em resolver conflitos, mesmo de baixa complexidade. E, bom, eu me tornei advogada, eu me envolvi com o direito de uma forma mais clássica, mais convencional, e isso me incomodava tanto. Meu Deus, eu não vejo função na minha atividade. Que coisa mais chata eu ter que fazer petição e o juiz não lê. Ou o juiz lê e dá uma decisão que é tão injusta para aquele caso. Será que eu errei? Porque não, estou dependendo desse judiciário. Está tudo errado. Está tudo errado. Não é isso que eu quero fazer. Eu posso fazer muito mais que isso, eu quero liberdade. E aí eu me dei conta, nossa, como é que eu consigo liberdade trabalhando nesse cenário? E acabei
me desenvolvendo, direcionando para o trabalho que eu faço hoje. Perfeito. Mas como eu não fui aluna muito dedicada, apesar de desenvolver técnicas, eu desconhecia a nomenclatura. Eu não sabia o como fazer. Eu fazia aleatoriamente. Quando eu cheguei em Harvard, e foi muito interessante eu chegar lá, porque eu não imaginava que um dia eu estaria lá e que eu teria essa capacidade. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um mundo tão alinhado com o que eu pensava, porque lá talvez eu dei a seriedade que eu não dei para minha faculdade, eu deveria ter dado, talvez faltava maturidade. Mas eu me vi num cenário com tantas pessoas importantes, tantas pessoas obstinadas por encontrar soluções ou por ter na mão o poder de mostrar para pessoas caminhos para a solução. E eu comecei a entender, nossa, mas isso tem um processo. Existe um processo. E eu faço isso genuinamente. Só que agora eu sei o nome. E eu entendi que, meu Deus, questões relevantes, financeiras do mundo, de grandes corporações, de grandes empresas, não são levadas ao judiciário. Seria um crime, né, eu delegar um terceiro a resolução disso. Lembra aquilo que eu falei? Menor intervenção do Estado aqui. Nossa, e por que então questões familiares a gente levaria? Porque em Harvard né, me especializei em negociações voltadas muito mais ao meio empresarial. E aí eu pensei, mas meu Deus, o que é mais importante que o teu filho? O que é mais importante que a tua filha? O que é mais importante que a tua saúde emocional? O que é mais importante do que preservar o dinheiro que vocês acumularam ao longo da vida e não jogar isso para litigar, para chegar a uma conclusão que todo mundo já sabia? Meu Deus, eu preciso mostrar que isso aqui é possível no direito de família também. Então foi isso, eu acho que Harvard me trouxe a compreensão do que eu lá dentro de mim queria e eu fazia, mas eu não sabia o como aplicar, talvez. Aplicava de Uhum. forma desordenada, né? Então ela teve esse papel tão importante na minha vida. E aí eu te digo, claro, o nome Harvard é importante, ele é potente, ele é forte. Talvez as pessoas olhem para mim por conta dessa graduação. Mas para mim teve um significado tão mais interno, sabe? Meu Deus! Primeiro da possibilidade, né, de eu poder estar ali aproveitando aquilo que para mim foi, meu Deus, foi o momento de mais êxtase em estudar, entende? Que eu tive em toda a minha vida. E ao mesmo tempo de ver que tudo aquilo que eu estava buscando estava dentro de mim, mas eles me ajudaram a organizar isso, sabe? E também, claro, relacionamento. Eu falei para você quando a gente começou, né, que conexões são o maior presente da vida. Meu Deus, que presente! E aí, se a pessoa estiver me escutando e pensar, mas eu tive conexões horrorosas, que presente você teve! Porque você aprendeu o que que você não quer com essas experiências ruins, o que que você não vai admitir para sua vida. Então, assim, conexões são o maior presente. E lá eu tive conexões com pessoas completamente empenhadas a levar isso para os seus clientes, para sua empresa, né, para sua vida pessoal. Então, foi realmente um presente. Não só pela chancela, que é o nome, mas por tudo que eu de fato carreguei fazendo, tendo essa experiência. Sem palavras para te agradecer por essa partilha, porque, é, doutora Nívia, quando você se coloca nesse lugar de humildade, de contar sobre a sua experiência, né? Poxa, fui uma aluna medianda, cheguei no direito, depois não me encontrei ali e fiz todo esse percurso para entender que lá em Harvard, estudando negociação, aí sim fazia sentido para mim. Me chega como você mostrando a tua humanidade. E isso faz com que pessoas que ainda estejam nessa busca possam se sentir acolhidas e dizer: doutora Nívia não nasceu pronta, teve um Hum. percurso, né? Henrique não nasceu pronto. Chegou a trabalhar em tribunal de júri para depois entender que não, peraí, não está fazendo sentido, aonde é o meu lugar?
e aí encontro o meu lugar na mediação. Então, acho que quando nós partilhamos um pouco da nossa jornada, da nossa experiência, a gente demonstra que o caminho para nós também não foi sempre um caminho leve, suave, aberto de flores. Ao contrário, muitas pedras, né? Muitas Uhum, pedras. algumas. E é interessante isso, porque de fato as pessoas elas tendem a acreditar que a jornada sempre foi muito fácil. Eu te confesso assim, apesar de quando eu falo assim da minha origem muito simples, meus pais me ensinaram que eu precisava saber, eles foram tão, nossa, tão perfeitos para mim, né? Mas em algum momento eles disseram: olha, agora você vai ter que ir, se vira. E isso é tão legal, eu não vejo isso como uma coisa negativa. As dificuldades não foram algo que assim que eu carrego como eu não via como dificuldade. Se eu olhar agora, eu penso, meu Deus, como é que eu pagava as contas naquela época? Como é que Sim, eu fazia? Gente do céu, a mesma coisa. Assim, profissionalmente falando, eu olhava para outras pessoas e pensava, nossa, eu nunca vou conseguir chegar porque é tão difícil, mas vamos lá, eu vou fazer o que eu consigo fazer, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu quero que as pessoas saibam que eu posso entregar. E a gente vai se desenvolvendo nessa jornada. Essa jornada é incrível, isso é muito legal, é isso que faz com que a gente tenha segurança, inclusive, para mostrar a forma de trabalho que a gente, né, acha que é correta, entende que é correta. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, que segurança, segurança porque ela é baseada em muita realidade, né? Eu sei todos os lados, eu cheguei até aqui porque eu vi que funcionava e funciona sim, né? Para os colegas que estão pensando, nossa, será que é um caminho lindo de se fazer? Mas não é fácil, não é fácil, não é fácil. E isso é o que me obstina. Eu gosto desse grau de dificuldade, porque o tempo inteiro eu preciso me, me desenvolver e me adaptar. O tempo inteiro. Então, se você tem isso dentro de você, se você tem essa vontade de fazer essa entrega, e você acha que, sabe, tem esse grau de flexibilidade dentro de você e tem a capacidade de entender que o que é do outro é tão importante que a gente pode ajudá-lo na resolução, os meios estão aí. Pode ser Harvard, pode ser um curso online, né, na internet, pode ser um PDF de algum profissional que tenha disponibilizado, isso não importa. Eu acho que o que está dentro das pessoas vale muito mais, sabe? Hoje eu defendo assim, entre soft e hard skill. Venha com soft skill. Hard a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. isso. Não desonrando essas instituições, mas eu Sim, quero dizer, eu preciso ter vontade de fazer entregas. E aí, tudo bem, eu vou aprender como fazer. lindo, lindo. E eu quero te fazer mais uma pergunta aqui. Durante esse seu percurso, essa sua jornada, você resolve colocar no mundo um livro. Um livro que tem um nome forte. Eu confesso que a primeira vez que eu peguei o livro na mão, eu disse, uau, né? E aí, Uhum. é um nome forte, mas logicamente extremamente instigante, né? Para abri-lo e entender o que você queria transmitir lá. Então, falo aqui para a família do Mediadores Brasil que a doutora Nívia é autora de uma obra chamada Eu Odeio Advogados. Compartilhe um pouco com a gente o que te levou a escrever esse livro e do que você trata nele. Antes de ser um título, talvez marqueteiro, como alguns me perguntam, ele é de convite à reflexão. Perfeito. Quem nunca pensou isso? Quem, precisando de um, nunca pensou, eu odeio advogados? O que que acontece? Eu sou muito reflexiva nos meus trabalhos, né? Os trabalhos que eu me envolvo. E volta e meia eu penso, meu Deus, que advogado ruim. Meu Deus, eu não digo ruim porque eu acho que eu sou o melhor, mas que não está olhando para o interesse do cliente dele e está obstaculizando a solução. Gente, ele está obstaculizando inclusive para ele próprio. E eu fico muito revoltada com isso. Embora eu seja muito delicada em colocar isso no momento apropriado.
Mas eu volto, eu tenho uma revolta interna que é, meu Deus, como seria mais fácil se eu tivesse dois advogados colaborativos que tirassem os seus interesses pessoais disso. Ele não foi contratado para tratar de interesses pessoais ou de levar as intransigências do cliente dele tão seriamente. Uhum. Porque eu preciso, quando eu negocio, eu não vou negociar com a outra parte, eu vou negociar com o meu cliente também. Eu vou negociar constantemente com o meu cliente e com o outro cliente. Ou, se eu puder ter a intervenção entre os dois lados, ser a única advogada atuando para esse casal, eu vou o tempo inteiro estar negociando com eles. Então, eu pensava, meu Deus, eu precisava falar isso para o mundo, né? E o meu marido sempre foi muito incentivador do meu trabalho. Ele realmente, ele vibra. Eu vejo ele falando do meu trabalho e eu acho tão bonito, sabe? Porque ele realmente é incentivador. E ele falava assim: Nossa, tu tem que escrever do que tu faz. Tu precisa escrever, tu tem que escrever sobre como tu faz os divórcios, como tu harmoniza isso é importante. E aí eu pensava, eu vou escrever mas eu escrevi sobre divórcio, tem tanta coisa por aí, né? Não sei se faz sentido, tem tanta literatura legal a respeito. Não ia fazer tanta diferença. E aí eu falei, não, eu já sei. Eu vou fazer algo que convide os advogados a refletirem, porque eu quero direcionar para os advogados. Eu quero escrever para eles. É um apelo. E aí um dia eu cheguei em casa e eu falei, amor, eu já sei o título do livro. Ele falou qual? Eu odeio advogados. E ele, não, tu não vai fazer isso. Eu falei, eu vou fazer. Não, tu não vai fazer. Imagina, eu falei, vou fazer. Eu odeio advogados. E aí nasceu o livro. E o livro conta um pouco da minha jornada, o desdobramento entre, né, uma pessoa que não era tão empenhada no que fazia, mas que aproveitou tudo que pôde da sua vivência. E eu digo, a gente chega aqui não por um curso, a gente chega aqui por múltiplas coisas, muitas coisas que acontecem na vida da gente pela vivência, né? E tudo que eu vivi me fez ser quem eu sou hoje. Então, ele é um convite à reflexão e é um convite à reflexão para os colegas e, obviamente, para o público em geral, de dizer, olha, dá para fazer, a gente pode fazer. Vamos mudar esse estigma social que é a advocacia sendo uma advocacia para tubarões. Vamos mudar. E isso não significa que não seja potente, porque tem que ter muita potência, mas a gente precisa saber onde colocar essa potência. Então, o eu odeio advogados é uma reflexão, é um convite à reflexão. Dá para fazer diferente. E eu deixo aqui como sugestão de leitura esse lindo, lindo livro da doutora Nívia, que, como ela disse, conta um pouco da trajetória, da experiência dela, e que eu quero dizer para vocês que, sendo advogado ou não, sendo mediador ou não, em algum momento vai linkar com as nossas histórias de vida. É maravilhoso o que ela traz nessa obra. Então fica aqui como uma grande sugestão de leitura. E até, Henrique, para te dizer, além do livro físico que está disponível para comprar, tanto na minha bio como na Amazon, eu disponibilizei de forma gratuita o audiobook no Spotify. Então, é só colocar no Spotify, você vai escutar de forma gratuita, ou seja, não tem nenhum custo, né? Gentilmente fazendo com que as pessoas tenham essa possibilidade de acessar o conteúdo e que possam extrair alguma coisa importante para elas através da minha vivência, porque o livro é a minha vivência. Doutora Nívia, isso é, isso é de uma forma muito clara para mim a convergência entre o falar e o fazer. Quando disponibilizas gratuitamente a obra, demonstra que, mais uma vez, que o teu fazer é com o objetivo de ser contributiva com essa mudança que todos nós estamos tão ansiosos, né, que aconteça. Essa mudança de que precisamos necessariamente, e eu gosto muito, inclusive anotei tanta coisa aqui da tua fala, né, acerca do cuidado que devemos ter em escolher o judiciário para cuidar de nós e das pessoas que nos são tão caras, né?
quando você traz, né, será que é o melhor lugar para definir o que vamos fazer com a guarda do nosso filho, né, que nos é, sem sombra de dúvida, os nossos filhos são as coisas mais caras que temos nesse mundo, né? Quando Uhum. trazes falas acerca da necessidade da menor intervenção possível do Estado, enfim, eu quero te dizer que eu saio desse nosso bate-papo, esse relógio aqui que ele corre, eu olho para ele e digo, vai devagar, rapaz, vai devagar, que a conversa aqui, como diz o mineiro, a prosa tá boa. A prosa tá boa, mas a gente tem que ir, né? Esse tempo realmente nos compromete. A gente teria assunto para Nossa. muitas horas, né, Henrique? E é isso que eu trago. Olha que legal a nossa conexão aqui. Olha o que a gente, né, conversou, olha o que a gente extrai um do outro. Isso é o maior presente da vida. Então, assim, eu sei que está acabando, mas eu quero me colocar à disposição para estar aqui. É, de forma assim voluntária, né? De compartilhar conhecimento, perguntas, entender, né, o ponto de vista de outras pessoas. Então, assim, de forma colaborativa mesmo, eu estou aqui. Eu espero que esse não seja o nosso único encontro e as pessoas que estiverem nos assistindo também entendam que às vezes a gente tem receio em acessar outras pessoas porque cria um estigma em relação ao que elas são, a sua jornada, mas o, o mais importante para mim é conhecer pessoas e, e entender no futuro qual foi sabe, o reflexo que ela causou na gente, ou a reflexão. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo e, enfim, espero notícias. Espero notícias positivas daquilo que a gente conversou. Doutora Nívia, minha querida amiga, eu já quero te dizer assim, ó, tô ansioso pelo reencontro, né? Eu tenho certeza que essa é apenas a sua primeira visita à Casa do Mediadores Brasil, de muitas que acontecerão. Eu quero te agradecer enormemente pela coragem das tuas partilhas aqui, te agradecer pelas reflexões que você nos causa, né? Não temos como sair dessa conversa e não ficar reverberando aqui muitas das suas falas. Então, eu costumo dizer que quando eu converso com alguém e essa conversa me causa um desassossego, é porque foi uma conversa produtiva. E a tua conversa hoje, sem sombra de dúvida, as tuas palavras nos levam a esse lugar de refletir, a esse lugar desse desassossego aqui dentro, de visitar o que estamos fazendo, como estamos fazendo. Então, em nome de toda a família do Mediadores Brasil, meu muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Te espero, né, em outros momentos. E, sobretudo, te agradeço porque saio dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo com o coração quentinho aqui, sabendo que temos muitos pontos de conexão e esses pontos de conexão nos convidam a continuarmos juntos, a percorrermos essa estrada e estarmos na companhia dessa família toda, torna o caminho mais leve, torna o caminho com mais sentido. Então, muito obrigado. Um beijo no teu coração e um até breve, porque eu sei que o universo há de nos colocar em sintonia muito próximo. Tá bem? Beijão. Obrigada, até breve.